Imagina a seguinte situação. Pensa num médico brilhante que passa a vida inteira trancado num laboratório. Certo, tô imaginando. E aí, finalmente, ele descobre a cura definitiva para uma doença terrível que simplesmente assola o mundo todo. A descoberta do século, né? Exato. Mas no exato momento de tratar as pessoas doentes, em vez de distribuir esse remédio e, sei lá, explicar o tratamento de forma clara, ele esconde a fórmula no fundo de uma gaveta. Nossa, que bizarro. Pois é. E fica pior, porque ele se comunica com os pacientes apenas através de enigmas totalmente indecifráveis. E depois ele simplesmente vai embora. Bom, a sociedade inteira ia chamar esse médico de monstro, com certeza. Sim, totalmente. A gente jamais diria que ele é uma pessoa, tipo, boa ou amorosa, né? De jeito nenhum. E essa analogia bate muito forte porque revela um padrão do nosso próprio bom senso. A gente tem critérios super claros do que significa bondade e clareza no mundo real. Exatamente. E o que a gente vai explorar no nosso mergulho detalhado de hoje é um texto que pega exatamente essa lógica clínica, fria e do dia a dia, e aplica isso à ideia da existência de Deus. E o texto que a gente tem como base para a análise de hoje é o livro Por que Não Sou Cristão? 4 razões conclusivas para rejeitar a fé. Ele foi escrito pelo PhD em História e Filosofia, Richard Carrier. Sim, e é interessante notar que a própria capa do livro já dá uma brincada com a nossa mente, sabe? A capa é bem marcante, ela tem aquela estampa de uma imagem clássica meio imponente e sombria de Jesus na cruz. Que é um símbolo gigantesco, né? Evoca sacrifício, evoca muita emoção para bilhões de pessoas. Sim, mas o conteúdo lá dentro faz justamente o caminho inverso. O livro tenta desconstruir a fé usando a razão pura e o método científico. E é exatamente por causa desse contraste que a gente precisa deixar uma coisa muito, mas muito clara antes da gente avançar. Totalmente. Para quem está ouvindo a gente agora, a nossa missão aqui não é tomar partido. De forma alguma. O pessoal precisa saber que não estamos aqui para atacar o cristianismo e nem para defender. O nosso objetivo é puramente analítico. A gente está aqui para dissecar a estrutura do argumento do autor. É como um exercício fascinante de filosofia mesmo. Isso. A gente quer entender como a mente dele estrutura esse pensamento, sabe? Como ele testa as premissas da religião contra a realidade que a gente pode observar. Ok, então vamos desvendar isso. Carrier começa aplicando esse rigor da ciência a algo que é muito básico. A forma como a gente se comunica. Comunicação é tudo, né? Pois é, porque, se a gente parar para pensar, se existe uma mensagem divina que é vital para a salvação de toda a humanidade, a lógica diz que essa mensagem deveria ser inconfundível, certo? Sim, deveria ser a coisa mais clara do mundo. Então, por que existem, milhares de religiões e vertentes brigando entre si se a mensagem supostamente vem de uma fonte única e perfeita? E esse é o primeiro teste prático que ele propõe. Carrier argumenta que, segundo a própria teologia cristã, existe um Deus amoroso e onipotente. Um Deus que quer muito salvar as pessoas, né? Exato, que deseja desesperadamente consertar o que está errado no mundo. Ora, um ser infinito, com um poder que não tem limites, ele jamais ia terceirizar um recado de vida ou morte para humanos falíveis. É, porque nós humanos naturalmente vamos distorcer as coisas. Com certeza, a gente vai criar milhares de doutrinas diferentes ao longo dos séculos. O ponto do autor é que um ser assim falaria diretamente com cada indivíduo. De forma cristalina. Exatamente, sem margem para erro. Mas espera aí. Os teólogos geralmente não dizem que Deus não se revela de forma tão óbvia, justamente para não violar a nossa liberdade de escolha? Aquela velha justificativa do livre-arbítrio? Sim, o famoso argumento do livre-arbítrio. E o que é fascinante aqui é como o autor antecipa essa desculpa. Ele já esperava por isso. Ele antecipa e desmonta isso usando a própria experiência religiosa das pessoas. Carrier aponta a uma coisa meio óbvia. As pessoas escolhem ativamente buscar a Deus. Verdade. Pensa bem, um muçulmano devoto, um cristão fervoroso e um hindu praticante. Todos eles estão, neste exato momento, usando o livre-arbítrio deles para escolher ouvir. Sim, eles já tomaram a decisão de abrir a porta, digamos assim. E, no entanto, todos eles sentem a mesma certeza absoluta numas vozes interiores que dizem coisas completamente contraditórias uns para os outros. Isso faz muito sentido.
Porque se o objetivo fosse só proteger o livre-arbítrio de quem não quer ouvir, Deus ainda assim poderia ser perfeitamente claro com a galera que quer ouvir. Exato. Tipo, se a clareza divina fosse real, os crentes do mundo inteiro iam concordar sobre os fundamentos básicos da fé. É a mesma coisa que químicos do mundo inteiro concordando sobre a tabela periódica. Boa analogia. A tabela periódica não viola o livre-arbítrio de ninguém, né? Elas são um fato claro. Mas e quem não quer ouvir de jeito nenhum? Como assim? Aquela pessoa que resiste ativamente à ideia de salvação. Como o autor lida com esse nível de resistência? Olha, a resposta do Carrier para essa resistência é, sem dúvida, uma das partes mais viscerais do livro. Ele traz um caso real da época em que ele serviu na Guarda Costeira Americana. Nossa, ele foi da guarda costeira? Sim, e ele relata a história de uma nadadora de resgate. Aconteceu o seguinte: um barco naufragou no oceano e essa nadadora saltou do helicóptero em mar aberto. Para salvar alguém. Isso, para salvar uma mulher que estava se afogando. O detalhe trágico da história é que essa mulher achava que tinha acabado de perder a família inteira ali no naufrágio. Meu Deus. Ela estava em estado de choque absoluto. Ela queria morrer e começou a lutar fisicamente contra a nadadora. Caramba, uma resistência literal e super violenta à própria salvação. Foi uma luta de vida ou morte na água, literalmente. A vítima gritava, amaldiçoava a equipe de resgate e chegou a dar um soco no rosto da nadadora. Nossa. Deixou o olho dela roxo. E sabe o que a nadadora fez diante dessa resistência toda, diante do tal do livre-arbítrio da mulher de querer morrer? O que ela fez? Ela ignorou tudo isso, ela dominou a vítima à força, aguentou os golpes e puxou ela para o helicóptero. E a mulher sobreviveu. Sobreviveu. E mais tarde, lá no hospital, eles descobriram que a filha daquela mulher também tinha sobrevivido ao naufrágio. Ah, que alívio. E aí a mãe, depois de sair daquele estado de choque, ela agradeceu em lágrimas a nadadora por ter salvado a vida dela contra a própria vontade. Nossa, essa história muda toda a perspectiva do argumento. Porque a moralidade humana, nesse caso, interveio por cima do consentimento da vítima. E por quê? Porque era a atitude correta a se tomar. Exatamente. E a grande sacada do autor aqui é usar isso para provar um ponto que é letal para a teologia. Qual? Que um ser verdadeiramente bom, amoroso e todo-poderoso não desiste de alguém apenas por causa de uma resistência momentânea, de raiva ou de confusão. Ele intervém porque é a coisa certa. Isso. Nós humanos, que somos cheios de falhas, fazemos isso uns pelos outros. Para o Carrier, um Deus amoroso não faria menos do que uma nadadora de resgate humana. É um argumento bem poderoso. E essa falha na comunicação nos leva direto para o próximo passo lógico, que é incontornável nesse mergulho. Que seria a questão da inércia, né? Isso. Se Deus não está falando de forma clara hoje, a pergunta que vem em seguida é: ele está agindo? Porque se o silêncio é ensurdecedor, o que a gente pode dizer das ações concretas? Esse é o teste da ação perante o sofrimento. Pois é, imagina uma situação terrível, tipo um atirador entrando numa escola infantil, ou um tsunami devastador se aproximando de uma cidade costeira. Cenários de pesadelo. Sim, qualquer pessoa com um pingo de empatia ia intervir se tivesse, sei lá, o poder mágico de transformar as balas da arma em pipoca. Ou de acalmar o oceano com um estalar de dedos, né? Exatamente. Mas como a gente não vê isso acontecer na vida real, a premissa do Carrier é brutal. Ele não alivia. Ele diz que ou Deus não tem o poder para impedir, ou não se importa o suficiente para agir. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a defesa cristã mais antiga para justificar esse tipo de sofrimento é focar na ideia do aprendizado. Aquele conceito do sofrimento didático. Sim, os teólogos argumentam tipo, a dor ensina. O sofrimento existe para que a humanidade tenha a oportunidade de fazer o bem, de evoluir moralmente por conta própria. É uma defesa clássica. E soa tão nobre, né? Como é que ele rebate uma ideia que parece tão bonita no papel? Isso levanta uma questão importantíssima sobre o próprio peso das palavras que a gente usa no dia a dia. Carrier refuta essa ideia, retornando àquela nossa analogia médica do início. Como ele faz isso? Ele propõe a analogia da cura da AIDS, mas com uma dureza filosófica impressionante. Imagina que um cientista humano descobrisse a cura definitiva, não só para a AIDS, mas para o câncer infantil, para a leucemia. Para todas as piores doenças. Isso. Imagina que ele pegasse tudo isso, trancasse num cofre e cruzasse os braços.
deixando milhões de pessoas sofrendo em dores inimagináveis. Tá, e se a imprensa fosse lá questionar ele? Se questionado, ele dissesse assim, olha, eu estou escondendo a cura apenas para dar aos outros pesquisadores a chance de aprenderem a lição por conta própria, para o crescimento moral da sociedade. A sociedade inteira ia mandar prender esse sujeito na mesma hora. Ele seria considerado um psicopata da pior espécie, não um professor benevolente que está dando uma lição. Sem dúvida nenhuma. E o cerne do argumento do autor é que a palavra bom precisa significar para Deus a mesma coisa que significa para nós. Tem que ter a mesma medida. Sim, se amoroso e bom significam intervir para evitar a dor torturante quando a gente tem o poder absoluto para isso, então esconder a cura para dar uma lição de moralidade é, na verdade, um ato maligno. Faz todo sentido. Se a nossa régua moral precisa ser completamente distorcida quando a gente aplica ela a Deus, A ponto de achar que não fazer nada num tsunami ou num massacre é algo bom e misterioso? pois é, a palavra perde totalmente o seu significado. A bondade divina vira um conceito oco, vazio. Não quer dizer mais nada. Olha, a consistência dessa lógica dá um nó na cabeça. Porque, se a gente pensar bem, se não vemos esse Deus agindo hoje para parar desastres ou curar doenças de forma inegável, a única coisa que nos resta é olhar para o passado, né? A busca pelas evidências históricas. Exato, a fé cristã se apoia demais na história. Nos milagres documentados de Jesus, na ressurreição. E a pergunta que sempre surge é sobre a validade desses textos antigos. Sim, muita gente diz, a gente não tem textos antigos que comprovam esses eventos. Historiadores usam documentos para provar que guerras da antiguidade aconteceram o tempo todo. Por que não usar o mesmo critério para os evangelhos? O problema, pelo menos segundo o olhar do autor, que é um historiador, está no peso da alegação. Como assim, o peso da alegação? Ele introduz uma regra de ouro do ceticismo científico. Reivindicações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Ah, claro. Pensa na escala de probabilidade das coisas. Se eu chegar amanhã para conversar contigo e disser, sabe de uma coisa? Eu ganhei na loteria. Eu ia ficar chocada e te pedir um dinheiro emprestado. Pois é. É uma afirmação que parece grande, mas não exige que eu traga um exército de auditores para te provar isso. A gente sabe que loterias existem e que pessoas comuns, de fato, ganham. Sim, a realidade já estabeleceu esse precedente. Eu provavelmente ia pedir para ver o bilhete, lógico, mas eu ia acreditar na possibilidade. Exatamente. Agora, se eu afirmar para você, olha, eu tenho um míssil nuclear soviético escondido aqui no meu quintal. Aí a brincadeira já muda de figura completamente. A probabilidade de um civil ter um artefato desses é quase nula. Olá a todos, nesse vídeo eu gostaria de convidar vocês a conhecer, né, os meus livros, né, são vários, mas aqui eu vou mostrar para vocês dois livros que estão impressos, né, que eu imprimi. Um deles é de Bíblia, né, a Fábrica de Absurdos, né. Esse livro basicamente fala da história de Jesus visto de um ponto de vista cético, né, visto de um ponto de vista de teoria da evolução. Então, eu queria convidar vocês a conhecer o livro, né? O livro faz uma análise da história de Jesus, mas sempre pensando do ponto de vista cético, né? E sempre pensando do ponto de vista de que a história de Jesus foi uma história construída com um objetivo muito parecido com personagens de quadrinhos, como Wolverine, Superman. São personagens que são criados em momentos específicos da história, né? No caso do Superman, foi uma depressão nos Estados Unidos. Nós temos Jaspion, todos esses personagens que são criados por culturas como a japonesa, em momentos de dificuldade. Jesus foi muito possivelmente criado em um momento difícil no Império Romano, no qual havia muita repressão da parte do Império Romano. Então, um convite para vocês conhecerem. O segundo livro que eu sugeri para vocês é A Revolução Ateísta, né? A Revolução Ateísta é um livro relativamente curto, como vocês podem ver, no qual eu faço uma análise, a introdução nesse caso, né? O livro será lançado em volumes, né? Esse aqui é o volume 1, a introdução. Os outros volumes ainda não estão disponíveis, mas vocês já podem encontrar na Amazon. Então eu queria convidar vocês a conhecer o meu livro A Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada. Eu precisaria te mostrar plantas arquitetônicas, trazer inspetores da ONU, fotos de satélite. No mínimo. Mas se eu for ainda mais além e disser, eu tenho uma nave interestelar alienígena que viaja na velocidade da luz,
estacionada na minha garagem. Aí a exigência de prova se torna simplesmente colossal. Exato. Porque não há precedentes confirmados na história humana de que naves assim sequer existam na Terra. Ou seja, a balança da evidência precisa ser tão pesada quanto o absurdo da afirmação. Perfeito. E como o Carrier aplica essa regra da proporção aos textos bíblicos? Ele exige da história de Jesus o mesmo nível de prova que a gente exigiria para a nave espacial na garagem. É justo, dadas as alegações. Afinal, a teologia reivindica que um homem multiplicou pães do nada, curou leprosos com a mão, andou sobre as águas, ressuscitou dos mortos e depois flutuou, literalmente em direção ao espaço sideral. Realmente, são afirmações que estão no nível da nave alienígena. E para ilustrar o quão frágeis são as provas que a gente tem para tudo isso, o Carrier propõe um exercício mental genial no livro. Ele chama de O Herói Salvador do Vietnã. Pera, deixa eu tentar visualizar. Ele transporta essa dinâmica de provas para o século XX, é isso? Isso, exato. Imagina a Guerra do Vietnã na década de 70. Começa a circular um boato entre as tropas sobre um soldado americano chamado de Herói Salvador. Tá, tô acompanhando. E aí dizem que, durante as batalhas, esse soldado multiplicava rações militares de comida, que ele curava ferimentos de bala instantaneamente com um toque e até acalmava o fogo inimigo só com o som da voz. Caramba! E um dia, a história conta que ele pisa numa mina terrestre e é estilhaçado em pedaços. Mais 3 dias depois, ele aparece vivo, bate um papo com os amigos no acampamento e em seguida sai voando em direção às estrelas na frente de todo mundo. Nossa, um roteiro de ficção científica espetacular. Não é? Mas vem cá, se alguém tentasse vender isso como história real hoje, tipo num departamento universitário de história, a primeira pergunta que eu fazer seria: cadê os relatórios militares? E aí é que o exercício do Carrier brilha. Imagina que a gente vai buscar as provas desse evento maravilhoso. E adivinha? Não tem nenhum registro oficial do Pentágono sobre a existência desse soldado. Nenhum arquivo? Nada? Nada. Nenhum historiador ou jornalista que cobriu a guerra no momento em que ela estava acontecendo cita o nome dele. Então de onde saíram as provas? As únicas supostas provas que aparecem são umas cartas. Cartas escritas décadas depois do fim da guerra por um ex-sargento que admite que nunca conheceu o herói Salvador em vida. Pera, ele escreve sobre o cara sem nunca ter visto o cara. Sim. Ele diz que teve umas visões espirituais dele. E, além dessas cartas, a gente encontra também 4 panfletos escritos uns 30 ou 40 anos depois que a guerra acabou. Ah, entendi. Esses panfletos são os equivalentes aos 4 evangelhos na analogia? Isso mesmo. E esses panfletos são assinados por pessoas totalmente desconhecidas. Vamos chamar de Bob, Bill, Carl e Joe. Tá, e quem são esses caras? Ninguém sabe. Ninguém sabe os sobrenomes reais deles ou de onde eles vieram. E o pior, numa análise textual mais profunda, os pesquisadores de hoje descobrem que o Bob, o Bill, o Carl e o Joe, na verdade, copiaram grandes trechos uns dos outros. Mentira! Plágio de panfleto? Sim. E eles também reciclaram velhos poemas tradicionais asiáticos, sabe? Eles foram adaptando os mitos locais para fazer parecer que eram histórias reais sobre esse soldado americano. Olha, ninguém em sã consciência num tribunal de justiça ou numa aula de história ia aceitar isso como um fato real ocorrido nos anos 70. Nunca. Seria tratado tipo como uma lenda urbana ou um folclore de guerra, né? E a conclusão demolidora do autor aqui é que essa é a natureza exata e a distância cronológica da evidência histórica que a gente possui sobre o Novo Testamento. Uau! É a mesma fragilidade estrutural, mas para uma alegação que é astronomicamente extraordinária. É um paralelo bem duro. Sim. Ele diz que rejeitar a ressurreição baseado nessa qualidade de prova não é teimosia. É apenas a aplicação do mesmo bom senso que a gente usaria para rejeitar a nave espacial na garagem ou o tal do soldado mágico do Vietnã. A transição de escala que ele faz aqui é de dar vertigem, sinceramente. Porque se os documentos humanos do passado falham miseravelmente nesse padrão de evidência, a gente precisa olhar para algo maior, né? Para o universo físico. Isso, o cosmos ao nosso redor. Porque, tipo, se Deus existe, o design da própria natureza deveria revelar uma mente criadora que está focada em abrigar e amar a humanidade. A tese do design inteligente. Mas o que a astrofísica e a biologia nos mostram, pelo menos segundo a análise que o livro faz,
É um cenário assustadoramente incompatível com o design de um criador amoroso. O universo parece projetado para ser uma máquina de extermínio constante na visão dele. E até mesmo a nossa biologia básica entra nisso. Sim, eu fiquei muito impressionada com essa parte. O autor levanta uns dados sobre o nosso próprio corpo que desafiam muito essa ideia de um design inteligente. Quer ver um exemplo bom? Pensa no nosso cérebro. A evolução do cérebro humano tornou ele tão desproporcionalmente grande em relação à pelve feminina que o parto na nossa espécie é um dos mais perigosos de todo o reino animal. As estatísticas históricas sobre isso são super sombrias, né? Extremamente sombrias. O Carrier aponta que durante a maior parte da história humana, antes da invenção do saneamento moderno, da criação dos antibióticos e das cirurgias de cesariana, Antes de tudo isso, o parto matava algo em torno de 1 em cada 10 mães. É um número absurdo, sem contar a proporção gigantesca de bebês que também não resistiam. pois é. Imagina um engenheiro humano que projetasse uma máquina com uma taxa de falha fatal de 10% no seu processo mais essencial. Nossa, ele seria bem metido por incompetência na hora ou até preso por negligência. E se a gente ampliar a lente para o espaço sideral, a hostilidade só aumenta. O cosmos é quase em sua totalidade um vácuo escuro, congelante, banhado em radiação letal. Mas espera aí. A gente não precisa colocar a ciência moderna e a religião em oposição direta dessa forma, precisa? Bom, muitos tentam conciliar, né? Sim, tipo, muitos teólogos modernos e até o Vaticano já aceitam o Big Bang e a teoria da evolução. A linha de defesa atual é que a evolução biológica e os bilhões de anos cósmicos foram só as ferramentas complexas que Deus usou. As ferramentas para esculpir a vida inteligente? Exato. Isso não resolve o problema do design de forma elegante. Olha, essa é de fato a tentativa de conciliação mais popular hoje em dia. Mas a resposta filosófica que o livro oferece é meio implacável. Como ele rebate isso? Ele diz que a questão principal não é se Deus poderia ter usado a evolução, mas sim por que um ser onipotente e puramente espiritual faria isso. Pense no processo evolutivo. A gente está falando de bilhões de anos, de extinções em massa, de predadores dilacerando presas vivas, de mutações genéticas aleatórias. Mutações que causam coisas terríveis como câncer infantil. Exato. Uma quantidade de dor inimaginável. É um banho de sangue em escala geológica, basicamente. Perfeito. Se o objetivo final era criar criaturas espirituais para ter uma relação de amor com o Criador, usar a evolução darwiniana como ferramenta é o método mais sádico e ineficiente que a gente poderia conceber. Porque ele poderia ter feito de outro jeito. Sim, um ser todo-poderoso poderia simplesmente ter criado as essências espirituais diretamente, ou ele poderia ter materializado um ambiente perfeitamente dócil e livre de parasitas num estalar de dedos. Verdade. Usar essa roda da morte predatória por eras intermináveis faz parecer que a matéria e a brutalidade é que dominam as ações do Criador, e não o contrário. E se a gente conectar isso a um panorama maior, o da astrofísica, o argumento sobre as leis do universo ganha contornos ainda mais bizarros. Ah, essa é a parte que me deixou mais intrigada, porque aqui entra uma das teorias mais fascinantes que o Carrier utiliza para rebater o argumento do ajuste fino. Sim, teístas adoram dizer que as leis da física da Terra são meticulosamente ajustadas para permitir a vida humana. O famoso argumento de que tudo foi feito milimetricamente para nós. Exato. Só que, para rebater isso, ele traz a teoria do cosmólogo e físico Lee Smolin. A famosa teoria sobre a seleção natural do cosmos, né? Antes fundamentais do nosso universo observável estão, de fato, incrivelmente bem ajustadas. Tipo a gravidade, a força nuclear forte. A expansão do espaço, tudo isso. Só que, e aí que está o pulo do gato, elas não estão ajustadas para a fabricação de vida. E estão ajustadas para quê, então? Matematicamente, as constantes do nosso universo são as configurações ideais, totalmente otimizadas e perfeitas para a fabricação massiva de buracos negros. Nossa! Então, se o universo é uma fábrica gigante de buracos negros, qual seria o papel da vida humana no meio desse maquinário brutal? A vida baseada em carbono como a nossa seria apenas um subproduto ínfimo, um fenômeno raro e totalmente acidental que surge ali no meio do resfriamento químico necessário
para manter esse gigantesco gerador cósmico de buracos negros funcionando. É quase como se a gente fosse uma sujeirinha na engrenagem. Ele dá uma analogia ótima. Pensa numa tesoura incrivelmente bem afiada. Você pode usar a ponta de uma tesoura fechada para apertar um parafuso frouxo numa emergência. E vai funcionar, né? Sim, funciona como chave de fenda improvisada. Mas se você analisar o design detalhado do objeto, as lâminas cruzadas, os anéis para os dedos, fica evidente que ela foi projetada para cortar papel. O universo corta papel. Ele foi estruturado para colapsar estrelas e fazer buracos negros. E a vida humana é só a gente usando a ponta da tesoura no parafuso e achando que a ferramenta foi inventada exclusivamente para nós. Exatamente. É a arrogância cósmica de achar que esse palco infinito foi montado apenas para nossa pecinha de teatro. E o Carrier deixa muito claro que, se o universo tivesse realmente sido criado pelo Deus judaico-cristão, com um foco na narrativa bíblica, ele deveria se parecer exatamente com o que os primeiros cristãos achavam que ele era. E o que eles achavam? Eles acreditavam num universo pequeno, super recente, com apenas alguns milhares de anos, centrado numa terra imóvel, sabe? Envolto num domo acolhedor, perfeitamente seguro e criado instantaneamente através de magia narrativa. Um cenário muito mais íntimo e focado em nós. Sim. E não essa vastidão assustadora de radiação letal e processos aleatórios que a astronomia nos revelou depois. O que a gente vê pelo telescópio é totalmente alienígena à teologia. Esse é meio que o golpe final na estrutura argumentativa do livro. A realidade observável, os dados históricos, a biologia da dor, o silêncio no céu e o próprio formato do espaço sideral. Tudo isso falha em absolutamente todas as previsões do que a gente deveria encontrar se o cristianismo fosse um reflexo preciso do cosmos. Faz muito sentido dentro da lógica dele. Mas, paradoxalmente, o universo se comporta, se parece, em todos os mínimos detalhes, exatamente como a gente esperaria que um universo físico, cego, sem nenhum Deus e sem nenhum propósito inerente se parecesse. Bom, então, o que tudo isso significa para nós hoje? Fazendo aquele balanço rápido dos 4 pontos de ruptura que a gente analisou, Bora lá. a gente começou com a recusa divina em se comunicar de forma clara, o que acaba gerando guerras religiosas e confusão sem fim. Esse foi o primeiro pilar. Depois a gente avançou para a inércia, a recusa em intervir fisicamente contra o sofrimento extremo, coisa que qualquer ser humano bondoso faria se pudesse. O silêncio e a inércia. Isso. Aí a gente viu como as evidências históricas de milagres antigos não resistiriam a 5 minutos numa auditoria moderna de alegações extraordinárias. O teste das revidências. E finalizamos agora com a hostilidade absurda de um cosmos que parece otimizado para a morte termodinâmica e não para a vida. A matemática lógica do Carrier meio que fecha as portas para a fé ao confrontar o dogma com o método científico. É um cerco muito bem construído. E vale a gente reforçar aqui, nessa reta final da nossa análise, o espírito com o qual a gente entrou nesse texto lá no começo. Muito importante lembrar disso para quem ouve a gente. O valor real de absorver os argumentos desse livro não está em forçar a nossa audiência a julgar suas crenças no lixo e concordar cegamente com o autor. De jeito nenhum. O grande tesouro aqui é o método. O método de investigação, a provocação para testar velhas hipóteses. A gente vive num século que está completamente inundado de desinformação, dogmas políticos e bolhas ideológicas, sabe? Nem me fale. Então, ter a coragem para submeter as nossas certezas mais profundas e sagradas ao teste impiedoso das evidências da realidade física e histórica, isso é a vacina definitiva contra a manipulação. É o exercício de perguntar a si mesmo que tipo de evidência eu exigiria para mudar de ideia sobre a coisa que eu mais acredito hoje. É um desafio desconfortável, mas é muito necessário. Um filtro mental importantíssimo. E isso me leva a uma reflexão final muito interessante, sabe? Baseada nos desdobramentos lógicos de tudo que a gente conversou hoje. É o famoso "e agora?". Encarar o abismo moral que fica quando o cenário muda. Exatamente isso. Porque se a hipótese de Carrier estiver correta,
e nós vivermos de fato num universo indiferente e cego, se as galáxias funcionam apenas como engrenagens de uma máquina autista da natureza, sem um salvador divino vindo nas nuvens para equilibrar a balança no fim dos tempos e sem nenhuma garantia de justiça kármica ou julgamento pós-morte, Se o cenário for mesmo esse, isso vira o jogo completamente. Porque isso não significa que a responsabilidade não terceirizada, absoluta, esmagadora, de criar qualquer tipo de justiça, de gerar a verdadeira compaixão e de forjar algum significado genuíno neste pequeno e pálido ponto azul no espaço, recai única e exclusivamente sobre os nossos próprios ombros.